Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Nós temos aqui as nossas obras que podem ajudar você também a aumentar a sua curiosidade e ao mesmo tempo tirar muitas dúvidas sobre a Bíblia. Você que é espírita, a Bíblia e a doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos que existem na Bíblia como um todo, até os evangelhos, até o Apocalipse, que é um livro puramente psicografado, no vocábulo ou na conceituação da doutrina espírita. E eu quero ler, antes da gente começar a estudar o capítulo 19, André, porque é importante, André Luiz Jesus, que a gente faça essa colocação. Você já sabe que com a sua pergunta sobre o livro dos Juízes, né, que você pede para fazer em torno do texto original, por isso que eu trouxe exatamente esse livro, que eu tenho toda a coleção da Bíblia no original, para a gente conversar um pouco. Juízes, capítulo 19 e 20, André Luiz de Jesus. Existe explicação sobre o texto em referência? Poderia pedir para o professor falar do assunto conforme a linguagem original do texto? Vamos situar. Eu tenho aqui a apresentação desse livro, muito bem feita. É uma obra que historicamente é muito importante. E Juízes, lembre-se, terminou Josué, trouxe as 12 tribos, instalou em Canaã, na Terra Prometida, e aí ficaram as tribos sem dirigentes. Cada um por si e Deus por todos. Essa poderia ser a expressão. E aí vamos dizer aqui o que é que o grande estudioso judeu, porque a apresentação aqui é de Davi Weitman e aqui é Avraham Blau. Ele diz assim: o livro dos Juízes é o segundo livro dos primeiros profetas e foi escrito por Samuel. Quer dizer, Samuel, depois que aconteceu tudo, depois que ele assume a questão de ser um sacerdote, que foi quem escolheu, quem ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que o povo começou a pedir a Samuel um rei, que eles não tinham. A bagunça foi total, foi generalizada, o desregramento foi muito grande. Então, ele diz assim, é o segundo livro dos primeiros profetas e foi escrito por Samuel. Samuel, o sacerdote. Ele abrange um período de 350 anos, desde a instalação do povo até o primeiro rei de Israel. E aí ele diz assim, desde a morte de Josué e os anciãos até o fim do santuário de Shiló. Olha aí, Shiló é aquele local, o santuário onde foi construído por Josué, onde se instalou o primeiro tabernáculo na Terra Prometida. Lá hoje tem um restaurante lá, que nós almoçamos lá e depois tem um tabernáculo. Pronto, ali dentro tem... O tabernáculo, ele é um mini templo que foi construído sobre regra. Você pode ler isso lá no livro do Êxodo, como é que Deus orientou Moisés a construir esse tabernáculo. Ele tem medidas certas. Teve até um aluno nosso do curso de mestrado que a tese dele foi sobre o tabernáculo. Um trabalho muito bom. E lá no Ciência da Religião você pode encontrar na bibliografia esse trabalho. Ele diz assim, desde a morte de Josué até o fim do santuário de Shiló, que representou o quê? A instalação do primeiro reinado de Israel. Foi a era dos juízes, que eram os líderes do povo. Os juízes diferiam quanto à posição e à personalidade. O denominador comum entre eles foi o fato de terem sido agentes de Deus, mandados para ajudar o povo contra os seus diversos inimigos que os oprimiam. Cada tribo tinha um líder, mas não era um líder de todos, era um líder de cada uma das 12 tribos. O livro não relaciona os pormenores da atuação de todos os 12 juízes, tá vendo? Porque se eram 12 tribos, tinha que ser 12 juízes, dispensando justiça e protegendo-a. O livro dos Juízes ressalta as suas atuações como salvadores de seu povo. Repousou neles o Espírito de Deus, vê no capítulo 2, o versículo 18, que está
bem aqui, nós podemos ver o que é que ele diz do capítulo 2, versículo 18. Ele fala exatamente: e quando Deus lhes levantara juízes, e o Eterno, que é Deus, estava com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias do juiz, porque Deus cedeu diante do seu gemido, causado pelos os que os oprimiam e afligiam. Porque eles ficaram assentados por Josué, mas eram perseguidos por aqueles circunvizinhos dele, por aqueles povos que viviam em torno de onde se instalou, onde estavam instaladas as 12 tribos. Então ele diz assim: e certo grau de dom profético que eles tinham também, fontes de uma força extraordinária com a qual venceram adversários muito mais numerosos e militarmente muito mais poderosos. Porém, não deixaram impacto forte e duradouro sobre o povo, que com a sua morte se afastou novamente dos caminhos de Deus, praticando o que parecia mal aos olhos do Eterno, porque os judeus não gostam de chamar o nome de Deus. Você vê que aqui a gente vê logo que é um judeu escrevendo, ele fala o Eterno. E quando eles falam Deus, eles botam D apóstrofo US. Não escreve a palavra toda, porque a gente sabe que Deus também é Deus divino, Adonai, Shaddai, Elohim, Eloá, El, todos são nomes que significam, como eles colocam aqui, o Eterno. Com a morte de Josué e dos anciãos, quem eram esses anciãos? Lá no Números, foi escolhido por Moisés 72 anciãos para dirigir o povo junto com ele, porque Moisés não queria assumir a responsabilidade sozinho daquele processo. Então Deus o instruiu, o inspirou, e eles criaram um conselho de 72 anciãos, que depois esses 72 anciãos foram transformados, quando o povo se instalou em Israel e veio o templo de Jerusalém, com o grande Sanedrim ou Sinédrio, que era um conselho de anciãos que julgavam as pessoas, e que Jesus foi julgado lá na casa de Caifás por esse conselho de anciãos. Então é uma coisa que vem desde os tempos de Moisés. Por isso que ele diz aqui: com a morte de Josué e dos anciãos, iniciou-se uma degeneração moral e social, porque não tinha mais um dirigente maior, que era Josué, e também não tinha os anciãos, que eram os representantes de Deus direto, inspirados para resolver as causas morais, éticas e sociais do povo. A falta de uma liderança central e espiritual afetou a união do povo. Veja bem, cada tribo se ocupou com a conquista e ocupação de sua herança, e as relações entre as tribos, até então tão estreitas, enfraqueceram. É aquilo que eu já falei para vocês. Ficou um por todos e deu cada um por si e Deus por todos. Foi assim que ficou, como nós estamos vendo aqui. E isso enfraqueceu, logicamente, o direito, a força, pela dissipação. Não havia convergência de interesse, nem uma pessoa central que os dirigisse. As escrituras sagradas caracterizam aquela época com as seguintes palavras: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Isso é citado muito, meus queridos, no livro do Juízes. A maioria dos capítulos cita isso. Naquele tempo não havia reis em Israel, cada um fazia o que. Esse fato foi responsável pelos acontecimentos trágicos relatados nos últimos 4 capítulos do livro, que é onde está a pergunta do nosso querido André Luiz, de Jesus. Eu não estou tergiversando, eu estou situando vocês no processo. Isso aqui é importante, porque a gente não pode pegar um versículo da Bíblia e achar que ali você pode interpretar tudo
que as pessoas vão entender. Veja o contexto da história, porque vai surgir um fato aqui muito forte, que é exatamente os capítulos pedidos por André. Eu achei tão importante, André, a tua pergunta, porque você pergunta como alguém que foi lá ler os 2 capítulos e encerrou o assunto, ficou com muita dúvida, porque você pegou o que tem assim de mais forte nesse livro. É tanto que o rabino, aqui o Avraham Blau, ele está comentando isso e já citando os capítulos que você perguntou. É tanto que ele diz assim, os quais, segundo a maioria dos comentaristas, ocorreram no início da era dos juízes, esse fato que você pediu. Porque esse fato foi responsável pelos acontecimentos trágicos relatados nos últimos 4 capítulos, 19, 20, 21 e 22, que engloba os 2 capítulos que você pediu, que foi 19 e 20. Então, os filhos de Israel foram mandados expulsar os povos cananeus, idólatras e praticantes de costumes abomináveis. Israel foi advertido para não imitar os seus costumes. Era a coisa que mais preocupava quando Israel foi do exílio, quando foi expulso para a Babilônia pelo Nabucodonosor e pelos assírios lá na região do norte, foi exatamente porque eles foram viver com outros povos, e é a mesma coisa que a recomendação que está lá no Êxodo, lá no capítulo do Deuteronômio 18, que todo mundo fala, quando entrares na terra que o Senhor Deus te prometeu, não aprenda a praticar as abominações daquela gente. É exatamente aqui que o povo, os filhos de Israel foram mandados expulsar os povos cananeus, idólatras e praticantes de costumes abomináveis. Então eles não poderiam se envolver com isso. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, essa primeira parte. Espero ter situado vocês bem no problema, porque nós vamos continuar mais um pouco para mostrar o que aconteceu e o porquê da tão importante colocação do nosso querido André Luiz de Jesus, lá do Rio de Janeiro. Nós não temos mais tempo para o programa de hoje. Obrigado pela honrosa audiência de vocês. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos.